Imagine encontrar uma caminhonete abandonada no meio de uma floresta. Dentro dela, há mais de 30 mil dólares em dinheiro, carteiras, celulares, um GPS e o cachorro da família ainda está vivo. Mas existe um detalhe: os donos da caminhonete desapareceram. Um homem, uma mulher e a filha de apenas 6 anos. Eles pareciam ter simplesmente saído do veículo e entrado na mata, mas nunca mais voltaram. O que aconteceu com a família Jamison se transformaria em um dos maiores mistérios da história de Oklahoma. Porque às vezes o mais assustador não é encontrar uma cena de crime, é não encontrar nenhuma. Esta é a história da família Jamison, e este é mais um Arquivo Perdido. No dia 8 de outubro de 2009, Bob Jamison, sua esposa Cheryl e a pequena Madison, de apenas 6 anos, saíram de casa como fariam em qualquer outro dia. O destino era uma região montanhosa conhecida como Sons Boys Mountain, no estado de Oklahoma. Segundo familiares, eles pretendiam visitar um terreno que pensavam em comprar para viver longe da cidade. A ideia não era impulsiva. O casal sonhava em construir uma nova casa em uma área isolada cercada pela natureza. Para eles, aquela visita representava o primeiro passo para uma mudança de vida. Antes de sair, uma câmera de segurança instalada na residência registrou os últimos momentos da família. As imagens mostram Bob e Cheryl entrando e saindo de casa enquanto colocam diversos objetos na caminhonete. Em poucos minutos, carregam bolsas, pertences e seguem viagem com Madison. São as últimas imagens confirmadas dos 3 com vida. Anos depois, esse vídeo passou a circular na internet. Muitas pessoas afirmaram que o casal parecia agir de forma estranha. Entretanto, a investigação nunca concluiu que aquelas imagens demonstravam qualquer comportamento anormal. Essa interpretação surgiu apenas depois que o caso ganhou repercussão. Depois de deixar a cidade, a família seguiu em direção às montanhas. A região era pouco habitada, formada por estradas de terra e grandes áreas de mata. Era um lugar onde quase não havia movimento durante a semana. Se alguma coisa desse errado, dificilmente haveria alguém por perto para ajudar. Horas se passaram, o dia terminou, e a família Jamison não voltou para casa. No início, ninguém entrou em pânico. Talvez tivessem decidido passar mais tempo no terreno. Talvez o sinal do celular fosse ruim naquela região. Nada parecia justificar um grande alarme. Mas os dias começaram a passar. Nenhuma ligação foi feita. Nenhum familiar conseguiu contato. E ninguém relatou ter visto Bob, Cheryl ou Madison depois daquela viagem. Foi então que as autoridades iniciaram as buscas, e poucos dias depois, uma caminhonete branca seria encontrada no meio da floresta. O que havia dentro dela transformaria um simples desaparecimento em um dos casos mais intrigantes da história dos Estados Unidos. Poucos dias depois do desaparecimento, equipes de busca encontraram a caminhonete da família Jamison em uma estrada de terra nas montanhas Sons Boys. À primeira vista, o veículo não apresentava sinais de acidente ou violência. As portas estavam fechadas e não havia qualquer evidência de que alguém tivesse tentado escondê-lo. Quando os investigadores abriram a caminhonete, encontraram uma cena que tornaria o caso ainda mais estranho. Dentro do veículo estavam as carteiras da família, os celulares, um aparelho de GPS, casacos, objetos pessoais e aproximadamente 32 mil dólares em dinheiro, guardados em um envelope. Se a família tivesse decidido desaparecer por vontade própria, por que deixariam todo aquele dinheiro para trás? Mas o detalhe que mais chamou a atenção dos investigadores estava no banco da caminhonete. O cachorro da família, Maisie, ainda estava vivo. Bastante debilitado, mas vivo. Os policiais acreditam que o animal permaneceu sozinho dentro do veículo por vários dias, sobrevivendo sem água e praticamente sem alimento. A cena levantava mais perguntas do que respostas. Bob, Cheryl e Madison pareciam ter saído da caminhonete levando quase nada consigo. Também não havia pegadas ou vestígios suficientes que indicassem para onde seguiram. Era como se a família simplesmente tivesse desaparecido ao entrar na mata. As buscas foram ampliadas imediatamente. Policiais, bombeiros, voluntários e cães farejadores percorreram a região durante dias. Helicópteros sobrevoaram as montanhas. Trilhas foram vasculhadas. Nenhum sinal da família foi encontrado. Sem testemunhas e sem evidências concretas, a investigação entrou em um impasse.
A única certeza era que a caminhonete havia sido abandonada. O restante permanecia um completo mistério. Os meses passaram, depois os anos, e a família Jamieson parecia ter desaparecido sem deixar qualquer rastro. Até que, 4 anos depois, uma descoberta inesperada mudaria completamente o rumo da investigação. O tempo passou. Dias se transformaram em meses. Meses se transformaram em anos, e aos poucos a esperança de encontrar a família com vida começou a desaparecer. Mesmo assim, a investigação nunca foi encerrada. Áreas da região voltavam a ser vasculhadas, mas nenhuma pista levava até Bob, Cheryl e Madison. Então, em novembro de 2013, quase 4 anos depois do desaparecimento, 2 caçadores fizeram uma descoberta inesperada. Enquanto caminhavam por uma área de mata nas montanhas San Bois, encontraram restos mortais espalhados pelo terreno. A polícia foi acionada imediatamente, e a região foi isolada para perícia. Dias depois, exames confirmaram que os restos pertenciam à família Jamieson. Bob, Cheryl e Madison haviam sido encontrados a aproximadamente 4 quilômetros do local onde a caminhonete fora abandonada. A descoberta parecia finalmente responder ao maior mistério do caso. Mas aconteceu exatamente o contrário. Ela levantou ainda mais perguntas. Os corpos estavam expostos havia anos, por causa do avançado estado de decomposição. Os médicos legistas não conseguiram determinar como a família morreu. Também não foi possível estabelecer quem morreu primeiro ou se houve participação de outra pessoa. O laudo oficial classificou tanto a causa quanto a forma das mortes como indeterminadas. Em outras palavras, os investigadores sabiam onde a família havia terminado, mas continuavam sem saber o que realmente havia acontecido. Sem uma causa da morte, a investigação voltou praticamente ao ponto de partida. A polícia passou a analisar todas as possibilidades, desde um crime até circunstâncias naturais ou acidentais. Nenhuma delas, porém, conseguiu explicar todos os detalhes do caso. Era hora de olhar para cada hipótese levantada ao longo dos anos, porque mesmo depois da descoberta dos corpos, o maior mistério da família Jamieson ainda estava longe de ser resolvido. Sem uma causa oficial para as mortes, a polícia precisou considerar diferentes possibilidades. Ao longo dos anos, diversas hipóteses surgiram. Algumas pareciam plausíveis, outras nasceram apenas de repercussão do caso. Uma das primeiras linhas de investigação envolvia dificuldades enfrentadas pela família antes do desaparecimento. Bob e Cheryl passavam por problemas financeiros e familiares, o que levou alguns investigadores a analisar a possibilidade de um conflito dentro da própria família. No entanto, nenhuma evidência confirmou essa hipótese. Outra possibilidade era a participação de terceiros. A caminhonete, o dinheiro e os objetos pessoais indicavam que a família não pretendia desaparecer voluntariamente. Mesmo assim, não havia sinais claros de violência no veículo, nem provas que apontassem para um suspeito específico. Também surgiram rumores de envolvimento com drogas e disputas relacionadas ao terreno que a família pretendia comprar. Essas informações foram investigadas pelas autoridades, mas nenhuma delas produziu evidências suficientes para explicar o desaparecimento e as mortes. Com o passar dos anos, novas teorias continuaram aparecendo na internet. Algumas falavam em seitas, outras em fenômenos sobrenaturais ou conspirações. Entretanto, nenhuma dessas hipóteses foi sustentada por provas. No fim, a investigação voltou sempre ao mesmo ponto. A família saiu de casa. A caminhonete foi encontrada abandonada. Os corpos apareceram 4 anos depois, e, entre esses acontecimentos, existe um vazio que ninguém conseguiu preencher. Era justamente essa ausência de respostas que transformava a história da família Jamieson em um dos casos mais intrigantes dos Estados Unidos. E mais de uma década depois, a pergunta continuava exatamente a mesma. O que realmente aconteceu com Bob, Cheryl e Madison Jamieson? Mais de 15 anos se passaram desde o desaparecimento da família Jamieson. Hoje, Bob, Cheryl e Madison já foram encontrados, mas, curiosamente, isso não resolveu o caso. Os investigadores nunca conseguiram determinar como os 3 morreram. Também não descobriram se foram vítimas de um crime, de um acidente ou de qualquer outra circunstância. A causa das mortes permanece oficialmente indeterminada. Talvez seja justamente isso que torne essa história tão perturbadora. Uma família saiu de casa para visitar um terreno. Dias depois, sua caminhonete foi encontrada com dinheiro, celulares e o cachorro ainda vivo. 4 anos mais tarde, os corpos apareceram. Mas a pergunta mais importante continua sem resposta.
Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que eles foram vítimas de alguém? Ou existe uma explicação que a investigação nunca conseguiu encontrar? Escreva suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal. Porque alguns mistérios não terminam quando os corpos são encontrados. Às vezes é justamente aí que eles começam. E este foi mais um Arquivo Perdido.